fechei porque eu ainda tive ajuda do meu marido, né? Eu ainda tive ajuda do marido, do filho. Há pouco mais de 3 anos, Lídia montou um ateliê de costura. No começo, os negócios iam bem, até que vieram as dificuldades. Ela luta para não fazer parte das estatísticas dos empreendedores que desistem do próprio negócio por falta de vendas ou planejamento. Enquanto muitos se equilibram para se reerguer ou não falir, mais pesquisas enumeram essas dificuldades do mercado. A cada minuto, 4 empresas fecham no Brasil. 854.150 empresas fecharam nos primeiros 4 meses desse ano. Um aumento de 24,4% em comparação ao mesmo período de 2023. 50% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de existência. Os motivos principais são falta de planejamento e gestão, falta de capital de giro, concorrência, fatores externos como crises econômicas, irregulação governamental e a falta de preparo dos empreendedores. Esse cenário deixa muitos empresários, sejam os de grande ou de pequeno porte, cada vez mais pessimistas. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, todos os dias, a sua família. Hoje, segunda-feira, dia 22 de julho de 2024, eu quero que a senhora, o senhor, você que está me assistindo agora e você tem um grande sonho. Um sonho que você diz assim, olha, aos olhos humanos é impossível dele se tornar realidade. Mas eu tenho fé, pastor Juliano, eu tenho fé que como Deus é tão grande, Ele pode me abençoar e tirar esse sonho que está dentro de mim, que existe dentro de mim, e tornar ele realidade do lado de fora. Você que está me assistindo endividado, num aperto, numa miséria, acompanhando essa matéria, você diz assim, olha, eu quebrei, fali, estou passando por um momento muito difícil na minha vida, mas eu quero, esse ano, dar a volta por cima. Eu quero, esse ano, sair dessa situação. Eu quero recomeçar. Você quer mesmo? Então, coloca dentro do mais íntimo do seu ser, que você vai pegar uma Bíblia hoje e você vai separar um tempo para vir buscar a Deus. Hoje nós temos aí vários horários. Escolha o horário e já sai da sua casa, do seu local de trabalho, dizendo, Deus, o meu sonho vai se realizar. Possa ser que esse ano você ainda tenha dificuldades, porque Deus não faz nada do dia para a noite. Ele primeiro te limpa, te dá paz, te orienta, te ensina e depois ele começa algo grande através de você. Mas pode ter certeza de uma coisa, assistindo esse programa agora, já começou aí a mudança total e completa da sua vida se você tomar essa decisão. Nós vamos estar de plantão hoje aqui, tanto eu como o pastor Renato, o pastor Jonathan, e eu quero também deixar o nosso SOS à sua disposição. É o 011 3573 3500 e o SOS da Prosperidade com Deus, que é o 011 3573 3510. A primeira história que eu vou colocar aí é de uma vencedora, que não conseguia se organizar financeiramente, não conseguia honrar seus compromissos, pagar as suas dívidas, mas vindo numa segunda-feira como hoje, tudo isso começou a mudar. Acompanhe a história dela e eu já volto. A grande maioria das pessoas está sempre endividada, tem limitações financeiras e vive na dependência de outras. Situações que eram constantes na vida da Jandira, mas ela conseguiu mudar este quadro. Olá, seja bem-vinda. Conta pra gente as suas experiências. A minha vida era de alguns compromissos não cumpridos. Era sempre devendo alguém, era sempre alguém na minha porta, era sempre cliente que marcava e desmarcava, era sempre acumulando dívidas e passando por muito sufoco financeiro. Muitas das vezes eu deixava de comprar algo para minhas filhas, às vezes faltava até material escolar.
tinha que comprar fiado, tinha que aguentar a humilhação. E tinha momento que eu não suportava. E quantas vezes a minha mãe tinha que me ajudar, eu não concordava com isso. E eu queria ganhar minha independência financeira, eu queria poder caminhar com as minhas próprias pernas, ganhar o meu dinheiro honestamente, honrando todo mundo. E eu não conseguia, por mais que eu fizesse, por mais que eu me esforçasse, trabalhava dia, noite, não via prosperidade. Jandira, qual foi a situação mais humilhante que você enfrentou? Foi quando eu me vi afogada numa dívida que eu não poderia pagar. Uma de R$8.000 e logo após uma de R$10.000. E a princípio foi muito difícil. E era uma agonia, uma coisa que me consumia por dentro. E também eu via fornecedores meus catando produto, porque eu não poderia pagar. Então, isso aí para mim foi o fundo de poço. E eu não poderia gritar por socorro, eu não poderia contar com a minha família, não poderia contar com a minha mãe. Isso foi quando eu me vi totalmente agoniada e desesperada. Como você conseguiu mudar a sua vida? Então, mediante o fundo de poço que eu estava passando, a agonia, o desespero, eu recebi um convite de uma pessoa que já frequentava a igreja e eu resolvi. E uma das primeiras reuniões que me chamou a atenção foi a da prosperidade com Deus. E eu firmei uma aliança com Deus, eu continuei indo paulatinamente, assistindo, pondo em prática, obedecendo, firmado uma aliança. É claro que a obediência, ela fica, né? A gente busca a fazer essa obediência, esse pacto, esse elo com Deus, e aí tudo começou a ser resolvido. Após o pacto com Deus, quais foram as suas conquistas? Após o pacto com Deus, consegui sanar a dívida que eu contraí, eu consegui honrar com os meus fornecedores, onde os fornecedores não queriam fechar negócio comigo, hoje eles me procuram, hoje eles querem fechar comigo, eu escolho qual deles que eu vou fechar, qual deles, até a forma como eu vou pagar, eu que escolho. E tenho conseguido pagar, honrar tudo. E a sede do meu estabelecimento é próprio, eu não vivo de aluguel, eu não pago aluguel, a minha casa também é própria. Nesse inteirinho eu tenho conquistado vários clientes, tenho me aprimorado cada vez mais e tenho conquistado montar esse outro segmento dentro do meu estabelecimento, aonde eu era só cabeleireira, hoje eu também sou esteticista, trabalho já na área e venho só me aprimorando, estudando e pesquisando. Hoje Deus supre todas as minhas necessidades aqui dentro. Então, o Espírito Santo foi a minha maior riqueza. Deus é a minha maior riqueza, é a minha maior conquista, porque sem Ele eu não teria chegado até onde eu cheguei, eu não teria esse controle que eu tenho hoje, essa direção que Ele tem me dado até aqui. Jandira, muito obrigada pela sua participação. Se você está cansado de viver uma vida financeira limitada, faça como a Jandira, participe da reunião da prosperidade com Deus e mude também a sua história. Voltamos ao estúdio com o senhor. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Hoje, segunda-feira, tem reunião 7 da manhã, 10, meio-dia, às 15, às 18 e também às 19h30. E eu tenho falado para todas as pessoas trazer o seu cartão de visita. Eu comecei um propósito, eu pretendo, assim Deus permitindo, ir o ano todo. E a cada dia que passa,
Mais nomes, mais cartões está chegando aí, ó. Eu estou apresentando as vidas aí em oração. Pessoas de Itajaí, Blumenau, com muitos corretores têm vindo segunda-feira, muitos. Advogados. Tem uma advogada que vem aqui que ela pede todas as vezes para mim apresentar os processos. Tudo que ela tem para, sabe, demandar aí, lutar, as causas dela, ela sempre traz para me abençoar. Você que está me assistindo agora, você tem um momento na reunião que eu peço para que a pessoa levante o celular aos céus, apresentando seus contatos, seus clientes, seus funcionários, né? É bom orar pelos seus funcionários, orar pela sua empresa. A sua empresa é uma pessoa jurídica, ela precisa de oração, ela precisa de uma cobertura de oração. Se existem pessoas que fazem rituais para destruir sua empresa, tem que também ter pessoas que orem pela sua empresa. E você tem que ser essa principal pessoa aí, que lute pela sua empresa. Eu te aguardo aqui hoje. Eu vou colocar agora uma história maravilhosa. Nós estamos vivendo aí no mesmo propósito do Templo de Salomão. Hoje é a segunda-feira dos grandes sonhos. Esse catarinense de fé é o Diogo, uma pessoa vencedora. Começou lá de baixo e cresceu, cresceu, cresceu e hoje é um testemunho. Acompanhe a história dele. Como é que é seu nome? Diogo Tressi. Diogo. Como é que era a situação, a sua vida, quando você chegou aqui, fez a sua aliança, fez o seu pacto com Deus? Como você chegou e como está agora? Eu já frequento a igreja há muitos anos. E durante uma boa parte desses anos, foram anos onde eu trabalhei muito, muito mesmo, e tive pouco retorno, mesmo estando dentro da igreja. Eu entendia que a reunião da segunda-feira era uma reunião, era uma porta de entrada para as pessoas virem para a igreja e conhecer a Deus. Então eu levava a reunião dessa forma. Então eu não tinha um compromisso, não tinha uma aliança com o pacto. E aí teve uma época da minha vida onde a situação não estava muito boa financeiramente, e aí eu decidi que eu iria pegar firme, e a partir de então, algumas coisas começaram a mudar. Houve algumas mudanças na minha vida financeira, e eu pude perceber isso relacionado diretamente ao pacto. Eu trabalhei com pintura durante muitos anos, depois eu saí desse ramo, trabalhava muito, fui trabalhar em uma concessionária, trabalhei lá durante 3 anos. E Deus ele começou a me cobrar o seguinte: esse ambiente aqui está pequeno, está muito pequeno. Deus começou a me dar visão a ponto de eu achar que ali eu tinha um bom salário, mas eu estava me tornando muito grande para aquele ambiente. E eu recebi um convite para trabalhar em uma imobiliária, e no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. E o que aconteceu nesse período? Ali eu já tinha esgotado todos os meus recursos de cartão de crédito, todos os meus recursos de limite de conta. Eu tinha esgotado tudo que eu tinha de recurso, vendi o meu carro para dar mais um gás no negócio, e o mês de março eu trabalhei muito. Chegou no dia 31 de março, eu não tinha nenhuma venda e não tinha nenhuma perspectiva de venda. Então ali, mesmo tendo essa certeza, ali foi o momento humano onde eu peguei dentro de casa, sozinho, estava trabalhando home office, peguei o meu celular e gravei um vídeo chorando e dizendo assim: olha, eu sei que vai acontecer, mas está muito difícil. Eu tô começando o meu negócio e não dá. Eu tô há 3 meses trabalhando. Os melhores negócios, parece que chega na hora, dá errado. Eu vejo, às vezes, os outros que são incrédulos vendendo, às vezes não são corretos no trabalho, e eu fazendo tudo direitinho, não estou vendendo, é difícil. Mas eu continuei, porque eu não tinha nenhuma outra possibilidade. Eu não tinha um plano B. Eu não tinha como pedir para ir trabalhar em outra imobiliária, ou eu não tinha, vou voltar a trabalhar como pintor, eu vou voltar a trabalhar na concessionária. Não, eu não tinha plano B, porque aquilo ali foi a direção que Deus me deu. E mesmo diante de tudo contra, e o detalhe, pastor, eu recebi muitas propostas. A partir do momento que eu decidi que eu iria seguir carreira solo,
No primeiro dia que eu tomei a decisão, peguei o meu carro e saí para agenciar imóveis, eu encontrei o dono de uma imobiliária que chegou em mim e falou assim, ó, você está trabalhando aonde? Não, estou carreira solo. Então é o seguinte, você vai entrar na minha imobiliária, você vai ser meu sócio, eu tenho 15 anos de imobiliária, estrutura, cliente, imóvel, tenho tudo. Você não entra sem nenhum centavo, você só entra para ser meu sócio. E eu falei, eu agradeço o convite, mas eu tenho uma visão aqui. Depois desse dia de 31 de março, onde eu fiz o vídeo chorando, eu fechei 3 vendas, e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas, eu estava negativa aí, 40 mil reais, cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo, e no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. No final do ano, agora de 2023, eu decidi mudar meu escritório, então hoje eu estou trazendo meu escritório para uma região nobre, dentro do bairro, nos ingleses, e estamos aí com o projeto para crescer cada vez mais. Pessoal, você nota que tudo com Deus é com luta, é com sacrifício. E eu tenho dito para as pessoas que têm vindo aqui segunda-feira, e também nos programas, que se ele não fosse mais forte do que o mal, ele não estaria aqui em cima. Nós temos o vídeo gravado, e se ele tivesse falado assim, eu não vou mais, que é o que a maioria faz, começa e não termina. Qual é a característica principal de um vencedor? Nunca desiste. Acredita no seu sonho. E você só está aqui, Diogo, por causa da sua aliança e do seu pacto com Deus. Compensa essa pessoa pegar o que ela recebe aqui do altar e obedecer? Com certeza, com certeza. E não ter um plano B. Se Deus deu a direção, não ter um plano B, porque senão é fácil desistir quando está difícil. Estava muito difícil. Estava sem recurso, sem nada, sem perspectiva nenhuma, mas eu continuei fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Muito mais vai vir. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Bem forte para o nosso Senhor. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de 150 mil reais. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada a ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis, as imagens aí do nosso templo maior. Temos aqui um estacionamento, temos a escolinha, o berçário, para que você possa ter paz para assistir essa reunião de prosperidade com Deus. Todas as pessoas que vêm aqui segunda-feira, elas vêm buscar a bênção de Deus para o seu trabalho. Nós estamos entregando nas mãos de todos aqueles que querem a nova aliança do pacto. Essa aliança tem um nome que está acima de todos os nomes, que é o nome do nosso Senhor Jesus.
E não é simplesmente uma aliança, não, é um propósito. Isso aqui é só um símbolo de um casamento. Casamento é o empenho de palavra, é um sacrifício diário, é amar de fato e de verdade, se anular. Se você quiser permanecer bem casado, amar é isso, é você se dar por uma pessoa. E eu falo sempre para as pessoas que vêm aqui segunda-feira, você ama o que você faz? Você é uma pessoa que ama, você gosta do que você faz? Então você vai ser bem-sucedido. É só você colocar as direções que você recebe aqui em prática, Deus vai te colocar aonde você quer estar. Eu quero colocar a história provando tudo isso que eu estou te falando, que é a história do Jonas. E dessa vez ele veio com a esposa dele. Acompanhe o depoimento, eu já volto. Esse é o Jonas e você? A Tatiana. Tatiana. Então, quem vai começar? Então, bispo, o meu testemunho é até um pouco diferente dos habituais, porque eu, na verdade, nasci na igreja. Mas eu costumo dizer que Deus, Ele tem filhos, mas não tem netos. Então, a gente também tem que buscar realmente o encontro com Deus. E mesmo estando na igreja, mesmo desde pequeno, na verdade, a gente teve uma situação de vivência de miséria muito extrema na nossa vida. Eu morava num bairro bem pobre lá da nossa cidade. O meu pai trabalhava no lixão desse bairro, da cidade, lá onde os caminhões do lixo despejavam lá os descartes. E a situação era bem vexatória, humilhante para nós, né? Porque a gente acabava muitas das vezes até mesmo comendo descartes do que ia pro lixo. Tipo assim, vigilância sanitária passava na padaria, nos mercados, recolhia as carnes, os pães, os bolos que até então não prestavam, fora da validade, coisas do tipo. E esses alimentos que iriam para o lixo acabavam parando na nossa mesa. Bastante dificuldade, né? No caso até mesmo de vazio, né? Porque a gente acabava tendo aquela situação, carregando aquela humilhação, sabe? Porque, querendo ou não, era uma vida de tu não poder convidar, às vezes, um amigo para na sua casa, porque a sua casa não tinha estrutura, não tinha um banheiro decente, não tinha um forro. Então, assim, era uma situação de extrema vergonha, assim. Eu, particularmente, vivi a minha infância, minha adolescência com muita vergonha disso. Apesar de toda essa situação econômica de comer as coisas que iam para o lixo, de passar muita humilhação, muita vergonha, eu era jovem, não tinha esposa ainda e tal, mas apesar de tudo isso, eu lembro que a minha primeira fogueira santa, meu primeiro pedido foi o Espírito Santo. Eu tinha desejo de servir a Deus como obreiro, então eu também queria ter o Espírito Santo, eu queria saber o que era o Espírito Santo, porque muitas das vezes a gente acaba vindo na igreja, quando a gente tem essa trajetória desde pequeno, com uma certa naturalidade, como ir para a escola, como ir para a faculdade, como ir para o trabalho. Não é assim, aqui é algo sobrenatural, aqui a gente aprende coisas que realmente a gente tem que prestar muita atenção, nos detalhes, no que está escrito, e buscar absorver a palavra, e foi isso que eu fiz. E assim aconteceu, né? No dia 14 de maio de 2003, uma igreja pequenininha, lá onde eu morava mesmo, um obreiro fazendo a reunião na época, né? Então, assim, fui batizado com o Espírito Santo. E aqui na igreja eu recebi um direcionamento diferente na reunião de segunda-feira, e Deus abriu as portas, através de uma campanha que eu fiz da Fogueira Santa, para abrir meu próprio negócio. E eu abri um escritório de contabilidade na época, e comecei aos poucos ali. E ali já começou as coisas a mudarem também na questão financeira, econômica, né? Algum tempo depois a gente acabou conseguindo comprar nosso apartamento, já saímos do aluguel, conseguimos comprar nosso carro. E de lá para cá, bispo, de fé em fé, campanha em campanha, sempre na fé, que eu acho que isso é o primordial, a gente tem que estar sempre na fé. Deus foi honrando e abençoando. Hoje, graças a Deus, eu tenho do bom e do melhor, posso frequentar os melhores restaurantes, a gente fez viagens para o exterior diversas vezes, acabamos de voltar de uma agora, já visitamos a Disney 3 vezes, Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, vários lugares do Brasil e do mundo, assim, a gente já visitou, já teve essa oportunidade. Eu tenho meu apartamento, temos um outro apartamento de investimento, tenho um carro que eu dei para ela essa semana. Hoje, bispo, está realizando um dos pedidos meus da Fogueira Santa, que era ser testemunho no altar, porque uma vez o meu pastor falou, deveria ser o seu desejo, você ter o seu testemunho no altar. E eu falei para Deus, eu disse, meu Deus, onde a gente vai, o que a gente come, onde a gente mora, pode acabar, pode simplesmente sumir, mas assim, o meu maior desejo, bispo, depois da minha salvação, eu falei para o meu esposo, é a nossa família abençoada dando testemunho,
Porque não há nada mais glorioso do que ser verdadeiro, não tá fingindo, não tentando ser uma pessoa que não, é verdade. Jesus está na nossa vida, a gente segue a Ele, tenta, procurar fazer a vontade dEle, para que isso realmente seja verdadeiro, uma vida espiritual abençoada, uma família abençoada. E a gente não se preocupa com a nossa vida financeira. O sócio dele pergunta: cara, tu não te preocupa? Cara, amanhã tem conta. Não, tipo assim, tá na mão de Deus. É a paz, né, bispo? É aquilo que eu falei para o senhor, assim, a gente ter a paz de Deus, né? Então, assim, muitas das vezes, eu sou contador, eu tenho 8 empresas hoje, 8 CNPJs ali registrados no meu nome. Então, a gente sabe como é que é o mundo lá fora, enfim, a pluralidade de coisas que acontece, a carga tributária, fiscalização. Mas, bispo, sabe o que é a paz de Deus? É você botar o pé e Deus botar o chão. Eu falo para ele, falo para o meu sócio, falo eu disse assim, a minha vida é isso, não tem um plano B, porque o meu plano A é Deus, e o plano A não falha, que é Deus. Então, assim, para quem estava desempregado, hoje tem 8 empresas, emprega um monte de pessoas, a gente tem uma empresa muito abençoada lá, várias empresas abençoadas. Então, assim, para a honra e glória de Jesus, aquilo que a minha esposa falou, não é preocupação com o financeiro, não é preocupação com... Deus, assim, entregar a nossa vida para Deus, ter paz dentro da gente, e as demais coisas a gente vai lutando, vai sacrificando, Deus vai acrescentando. E Ele é o primeiro na vida de vocês? Primeiro. Sem dúvida. Sempre. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe, tá? Graças a Deus. Fiquem firmes. Você sabe o que é uma amarração financeira? Acompanhe agora 7 sintomas que caracterizam a amarração financeira. Primeiro sintoma: sua vida não anda para frente. Você se esforça, planeja e corre atrás dos seus objetivos, mas parece que está andando em círculos e nunca sai do mesmo lugar. Segundo sintoma: desemprego. Entrega currículos, mas nunca é chamado e, quando isso acontece, não consegue a tão desejada contratação. Terceiro sintoma: empresa no vermelho. As contas no fim do mês não fecham. Você tem dificuldade de pagar os funcionários e fica sem saber a quem recorrer. Quarto sintoma: tudo que começa não consegue terminar. Planejamentos, formação, empregos, novos negócios. Tudo fica pela metade e você sente a frustração de não conseguir concretizar nada em sua vida. Quinto sintoma: falta de perspectiva. Está constantemente sendo bombardeado por maus pensamentos. O desânimo toma conta e já não existe mais visão de futuro. Sexto sintoma: dívidas. A cada dia elas se tornam maiores. São juros em cima de juros. Todos os dias você deseja sair desse pesadelo que parece interminável. Sétimo sintoma: tudo que tem vem pela mão de terceiros. Você mora de favor, sofre humilhação e depende de terceiros para pagar as contas, comprar uma roupa e até mesmo para trazer o sustento de casa. Você se identifica com algum ou alguns desses sintomas? Tome uma atitude e mude a direção de sua vida. A prosperidade com Deus vai chegar até você. Segunda-feira, na Catedral da Fé, venha buscar a virada de chave do seu futuro. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro, Florianópolis. Eu te aguardo aqui hoje, segunda-feira, para essa segunda-feira dos grandes sonhos, né? Eu aguardo a senhora, o senhor, você que está me assistindo. E esses últimos dias do mês de julho serão dias abençoados. Nós estamos vivendo os 10 anos do Templo de Salomão. E em todo o Brasil, em todo o mundo, cada dia vai ter um propósito, né? Hoje, segunda-feira, à noite dos grandes sonhos. Amanhã, terça-feira, um propósito. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É os últimos 10 dias. Todos os dias terá uma bênção especial para você. Eu te aguardo aqui. Não permita que alguma coisa impeça você de ver. Deus não vai quebrar o pacto dele com a humanidade. De Criador, de Pai. Ele faz o sol nascer todos os dias, para os bons e para os maus. Eu não vou quebrar o meu pacto com ele. Não quebre o seu. Esteja aqui hoje e venha lutar. Deus te abençoe.
Deus trabalha com inspirações. E cada inspiração é como uma semente de grandes sonhos, que pela fé nos faz ver o que nossos olhos naturais jamais poderiam contemplar. O sonho de Abraão era muito pequeno, comparado com o sonho de Deus. Ele queria um filho. Deus queria dar uma nação bem grande para ele. Quando a pessoa tem um sonho, por maior que seja, comparado ao de Deus, é muito pequeno. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Segunda-feira, 22 de julho, a noite dos grandes sonhos.